Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 134. Diálogo com as sombras, Hermínio Miranda. A página Sonhos e Desdobramentos. Nos encontramos na página 281. Esse livro vai até 289. Está terminando. Aleluia. 1, 2, 3, 4, 5 páginas. E depois, ó o livro. Nosso Lar. Vocês vão ficar sabendo de tantas coisas aqui, que eu vou dar uma palhinha para você, telespectador. Porque todos nós sabemos, só uma palhinha, todos nós sabemos que o espírito, o nome, esse nome, André Luiz, de fato, é um nome fantasia, não é? Esse nome é um nome fictício. Na hora nós vamos explicar, você já sabe, mas nós vamos explicar melhor. Eu só te faço a seguinte pergunta. Até hoje você aprendeu que... Presta atenção nisso que eu vou dizer agora, com todo respeito. Eu digo presta atenção com todo respeito, com todo amor. É porque eu não quero que você perca isso. E isso eu aprendi de lá nos cursos. Então eu quero te passar. Eu só te faço uma pergunta. Você acha que o espírito Carlos Chagas, que usou o nome de André Luiz, na hora nós vamos explicar. Você acha que Carlos Chagas realmente viveu, passou por tudo aquilo que nós vemos no livro Nosso Lar, no filme, no livro, no filme? Você acha que aquele ser que aparece lá no livro durante 9 anos na região umbralina é Carlos Chagas ou não? É aí que tá a pergunta. Fica por aí. Porque você sempre acreditou que fosse Carlos Chagas, né? Enfim, você sempre acreditou que fosse André Luiz. André Luiz é um nome fictício. André Luiz é o nome do irmão de André Luiz, de Chico Xavier, em homenagem ao irmão de Chico Xavier. Mas a pergunta que eu te faço é: Carlos Chagas, ele de fato passou pelo umbral, ele permaneceu nas regiões umbralinas durante 9 anos? É essa a pergunta que faço e eu quero de você uma resposta. Você acha que Carlos Chagas esteve no umbral durante 9 anos naquele pântano e acordou naquele pântano e foi socorrido por Clarencio e por Silas? Você acha? Vamos deixar para que no momento você vai ficar sabendo tanta coisa. Mas coisas instrutivas, coisas novas que as pessoas não sabem. Eu busco em outras fontes no plano espiritual. Outra coisa,
Nós vamos esmiuçar o nosso lar. Depois do nosso lar, qual que é a sequência mesmo? Nossa, que cabeça ruim. A sequência, né? A sequência. Então, nosso lar, nós vamos continuar a história das obras de André Luiz. Sei que nós vamos esmiuçar ação-reação. Nós vamos por sequência, mas acontece que aqui eu não sei se eu estou na sequência. Mas vai registrando você aí os nomes. Nós vamos esmiuçar, depois do nosso lar, ação-reação, libertação, missionários da luz, sexo e destino, nos domínios da mediunidade, evolução em dois mundos, né? Mecanismos da mediunidade, evolução em dois mundos, missionários da luz, ação e reação. Enfim, ação e reação, mecanismos da mediunidade, evolução em dois mundos, missionário da luz. Enfim, entre a terra e o céu, nos domínios da mediunidade. Luiz vai esmiuçar nos domínios da mediunidade? Vai. Luiz, mas aquilo ali é livro para cientistas. Mas a equipe espiritual que nos assessora aqui são eles o quê? Cientistas. Então, gente, agora eu não sei se eu vou dar conta fisicamente, né, de esmiuçar essas obras todas, porque isso vai levar tempo. Essas obras todas, pode ter certeza que nós vamos gravar mais de 10.000 vídeos só nas obras de André Luiz. Desculpe. E vó, que me disse que depois que nós gravarmos os livros de André Luiz, ela pretende ainda, se der tempo. Ué, mas aí eu já tô virando Moisés, tô igual Moisés, 900 anos nas costas. Porque que lá também tem mitologia. Obras de Manuel Filomeno de Miranda. Onde eu vou parar? Ué, eu vou ter que arrumar algumas babá para mim, pessoas para cuidar de mim, porque eu não vou conseguir nem caminhar, né? Mas é isso aí, gente. Olha só para você que maravilha. Te passo a pergunta de novo. Vou entrar no livro Diálogo com as Sombras. Aquele ser que acorda lá no pântano, depois de 8, 9 anos nas regiões umbralinas, socorridos por Clarencio e Silas. Você percebe que eu conheço a história? É Carlos Chagas ou não? Quem é aquele cara? Ah, é Carlos Chagas, é André Luiz, é Carlos Chagas. Vamos deixar para no momento certo, né? Então veja bem aqui, ó. Olha aqui que delícia, ó. Os autores espirituais de O Livro dos Espíritos foram inequívocos nesse como em todos os outros pontos, vídeo 134, né? De seus ensinamentos, aqueles que se sintonizarem com as faixas inferiores. Vão enquanto dormem ou a mundos inferiores à terra, onde os chamam velhas afeições. Espera lá que eu te explico uma coisa.
ou em busca de gozos, quiçá, mais baixo do que os que aqui se deleitam. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais funestas do que as que professam entre vós. Tá, veja bem. O que os bons espíritos estão querendo dizer com isso aqui? Pode demorar um pouquinho, mas eu tenho que explicar. 75% da humanidade da Terra, conforme os mentores espirituais já esclareceram a André Luiz, que à noite, quando dormem, suas almas se desprendem e vão até estas regiões tenebrosas, promíscuas, de manipulações, de magnetismo, de induções, beber doutrinas ainda mais mais ignóbeis, mais funestas do que as que professam entre vós. Você tem percebido que 2025 tem surgido para tudo quanto é canto denominações religiosas. Porque as trevas inspiraram a humanidade a entender que religião é sinônimo para eles de dinheiro, mesmo não sendo, eles afirmam que são. Então eles estão preocupados com dinheiro, eles não estão preocupados com a autoevangelização. Veja bem, meus amigos telespectadores, as trevas levam esses seres a esses departamentos e lá realizam neles lavagens cerebrais, implantando neles o fanativismo. Por isso, aqui no Brasil e no mundo, nós vemos pessoas montam caixas de som nas calçadas, principalmente nas cidades grandes, como São Paulo, Rio de Janeiro, que eu já tive oportunidade de ver. E ali, com o microfone, eles falam à altura de que Jesus está de volta. Renunciai todo o materialismo, abandonai o demônio e tal e tal. São todos loucos, alienados mentais, ali naqueles corpos físicos desestruturados que passaram por lavagem cerebral à noite nesses departamentos para vir aqui ao corpo, para retornar ao corpo físico e que aqui para causar transtorno em meio à sociedade. E se a polícia chega, eles vão presos com seus materiais de som, mas eles não renunciam àquilo que estão dizendo. São fanáticos, doentes, perturbados, que carecem de assistência de psiquiatras sérios, mas uma junta de psiquiatras. Pois bem, todos os dias nascem denominações religiosas aqui na Terra. Denominações essas que
tentam de toda forma denegrir as que aqui já se encontram. Denegrir as que aqui já se encontram. Eu conheço uma história, eu preciso encontrar esse livro. Eu já disse isso aqui várias vezes, mas eu ainda não consegui encontrar o livro. O dia que eu encontrar, eu vou dizer: se você me segue há muito tempo, tá aqui o livro. Eu vou apresentar o autor, vou apresentar a mensagem, vou ler para você. A história faz parte aqui, tá? Numa determinada década passada, 40, 60, 70, 80 anos atrás, um espírito nas regiões das trevas que auto se proclamou chefe das trevas. Pense 1 bilhão de chefes subordinados a ele. Porque nós sabemos que chefe é só Jesus, mas eles auto se denominam. E nós temos que respeitá-los. Então, esse chefe reuniu esses milhões de chefes, né? Milhões de espíritos das trevas, sofredores, obsessores, e ele, permanecendo num palanque lá nas trevas, num departamento alto, que todos lá embaixo pudessem ouvi-lo. E ele disse, mais ou menos assim: a Terra está adentrando a um período de regeneração. E eu confesso que se os humanos lograrem êxito, eu vou torturá-los, vocês, um por um. Porque se os humanos lograrem êxito, graças a vocês, que não estarão realizando o que tem que ser realizado. Pois eu determino que todos aqueles que lograrem êxitos, eu os recompensarei do meu lado direito. E aqueles que falharem, eu os torturarei por toda a eternidade. Isso são palavras dele. Só para você ver aonde nós vamos chegar. De forma que, e ali milhões de espíritos das trevas calados ouvindo ele. Eu não permito que ninguém progrida. Eu não permito que ninguém cresça moralmente, espiritualmente. Eu não permito que ninguém siga o Nazareno. Espero que vocês aqui presentes, não me dê esse desgosto. Porque se me derem esse desgosto, eu os torturarei por toda a eternidade. Mas aqueles que lograr êxito,
o lugar deles do meu lado direito já estão reservado. Por isso eu determino que vocês todos retornem à crosta da terra. Isso é muito sério. E infiltrem em todos os lares, em todos os departamentos governamentais e não governamentais, instituições públicas e não públicas. Infiltrem todos os casamentos, destruam os casais, façam as mulheres trair os homens e os homens traírem as mulheres. Infiltre nas mulheres as insatisfações pela vida e por tudo que possuem. E os homens também. Infiltre nos departamentos de trabalho, nas empresas, para que os patrões humilhem os empregados e os empregados também consigam falhar perante os patrões. Infiltre na política e transforme os políticos em pessoas horrendas. Infiltre na justiça e transforme a justiça da terra em seres capengas. Infiltre nas pessoas, tanto coletiva quanto nas pessoas individuais, a angústia, melancolia, ansiedade, depressão, e também leve as pessoas à loucura, à perda de emprego. Entenda agora um termo que eu vou dizer que não é monopólio, não é apologia, mas faz parte do estudo. Incentive as pessoas a se emancipar do corpo físico através do desespero, da loucura. Façam com que as pessoas adoeçam. Ponham filhos contra pais e pais contra filhos. Destruam os jovens todos através das drogas lícitas e ilícitas. Porque você sabe que existe a droga lícita e a ilícita. Infiltrem nas meninas de 10 a 14 anos a prostituição, nos meninos drogas. Infiltrem nos jovens o vício das drogas lícitas e ilícitas para destruir suas famílias. Infiltre nas escolas e desestruture os diretores, os reitores, os professores, para que eles não tenham paciência com o aluno. E ele foi dizendo, ele foi falando: teste esses que se dizem cristãos até o fim, mas leve-os à loucura, ao ponto deles pegarem estas 5 obras básicas que eles têm como referência de um mapa, uma bússola
e rasgue, bote fogo. Leve os pastores a falar mal desse espiritismo. Transforme milhões de pessoas mais ainda em descrentes dessa doutrina. Eu quero que vocês manchem o nome desse Nazareno com sangue. Eu preciso encontrar essa mensagem para ler para vocês um dia. Infiltrem todos os departamentos no mundo. Faça com que professores reprovem alunos por causa de 0,25. Meio ponto. 1 ponto. Faça com que esses professores recebam subornos de maiorais para poder destruir aqueles que se dizem representantes desse Nazareno. Vocês entenderam? Aqueles que conseguirem, eu possuo o prêmio, o galardão que os darei. O prêmio de vocês já estão guardado. Mas aqueles que me decepcionarem, eu os torturarei. Nós temos visto, gente, aqui, vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais funestas do que as que professam entre vós. Isso é de Hermínio Miranda. Casa com o que nós acabamos de dizer. Quantos milhões de almas deixam o corpo físico e vão nessas regiões umbralinas receber essas instruções e depois, no outro dia, elas criam denominações religiosas. Esses dias atrás, porque eu tenho que me informar de tudo, vários crentes surgiram de Edir Macedo, R.R. Soares, apóstolo Valdomiro e outros apóstolos. E hoje em dia, 2025, moleque com 10 anos, 12 anos, recebendo o Espírito Santo. Isso não passa-se de espíritos das trevas, atuando através destes fanáticos. Porque não é, preste atenção numa coisa, telespectador. Deus nada tem que nos provar de que Ele é grande. Isso é pobreza de espírito nossa. Deus é fiel. Deus nunca pode provar que é fiel. Porque o dia que Ele nos provar, Ele deixa de ser Deus. Porque Deus não nos deve satisfação. Que Deus pobre é esse que, para angariar uma pleia imensa de almas, de espíritos por Ele mesmo criado, Ele tem que provar que Ele é fiel, que Jesus é fiel. Bezerra, Eurípides tem que provar que são fiéis. Que isso, gente? Nós nos encontramos totalmente cegos.
de bom senso, de raciocínio, de lógica. Quem tem que provar algo a nós e a Deus somos nós. Eu que devo provar a mim mesmo que hoje sou melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Mas Deus provar a tua grandeza. Será que nós temos conhecimento do que significa eternidade? Pois nós nos desconhecemos. Se eu te perguntar quem é você, você vai me dizer: eu sou Sebastião, tenho 40 anos, moro na rua tal, portador do CPF tal, RG tal. Quem você é. Mas se eu te perguntar que você é, veja bem, eu te perguntei quem você é. Quem? Você tem um CPF, um RG. Mas que você não tem um CPF e nem um RG. Por isso você não consegue me provar que você é. E eu não consigo te provar que eu sou. Então, se nós não conseguimos provar um ao outro que somos, nós somos o princípio inteligente. Não basta. Não basta. Dentro da desigualdade evolutiva, cada qual encontra-se num nível evolutivo. E que nível você se encontra? Você não sabe, nem eu. Quem sabe é Deus, quem sabe é Jesus. Vamos para o próximo vídeo.